Olá, amigos. Olá, amigas. Muita paz a todos vocês. Como de hábito, nós invocamos a presença de nosso Senhor com vistas a nos dar a sua proteção, o seu amor e a sua luz, a fim de que nós continuemos sempre no amparo e sob a proteção deste amado e abnegado Espírito do bem. Nós trataremos com vocês em torno de um assunto bastante curioso, bastante interessante, que foi esmiuçado aí por Allan Kardec, por Emmanuel, e que nos ensina a mudarmos de paradigma, ou seja, a mudarmos as nossas concepções em torno de determinadas informações que nós, enquanto estagiávamos noutros rincões ou terrenos religiosos, havíamos recebido a informação de que o pecado existente no mundo teve a sua origem no comportamento desobediente do primeiro casal, segundo a narrativa bíblica, Adão e Eva, que desobedecendo a recomendação do Criador, para que eles não se excedessem além daqueles limites impostos por Deus a eles, eles não resistiram. Diante da curiosidade, diante do tormento que a serpente acabou por exercer sobre as suas mentes, os seus espíritos. Primeiro, a serpente, segundo a narrativa do texto evangélico, do texto bíblico, mostra-nos que a serpente estava passeando pelo jardim do Éden, onde viviam estes dois personagens, e num dado instante, esse animal acabou por fisgar, através da sua linguagem atrativa, magnética, a pessoa de Eva, cativando-a na sua dominação, na sua influência, convencendo-a a comer, a experimentar do fruto da árvore que Deus havia estabelecido uma proibição expressa para que eles, então, experimentassem, fossem além dos limites ali estabelecidos por Deus e experimentassem os frutos da árvore proibida. Eva, num determinado instante, até que tentou justificar o fato dela não poder ir até aquela localidade e experimentar daquela fruta, porque o Senhor havia proibido. Inclusive, havia estabelecido uma espécie de pena de morte para quem eventualmente desobedecesse este mandamento, esta regra. Até que a serpente, muito ardilosa, conseguiu iludir Eva e a convenceu, então, a experimentar esse fruto. Ela comeu, achou aquilo tudo muito curioso, aquela sensação, e chamou Adão, para que Adão, então, também experimentasse. Ele não se fez de rogado, e em poucos instantes também estava comendo o fruto da árvore proibida. De repente, eis que algo neles muda. A visão como que se amplia, a visão como que se dilata. E
eles notam algo de muito estranho e começam a olhar um para o outro, desconfiado, e até mesmo envergonhados, porque descobriram que eles estavam nus, e que não seria interessante permanecerem deste modo perante um e outro, e sem tardança acabaram por se utilizar de folhas de figueira para tapar as suas partes íntimas. E momentos depois deste primeiro casal ter desobedecido a uma ordem expressa do seu Criador, eis que Deus estava transitando ali pelo jardim do Éden. E acabou chamando Adão. E notou que eles estavam escondidos, envergonhados, especialmente porque eles haviam recebido a orientação de não irem além daqueles limites que o Criador havia imposto, e eles, então, descumpriram um preceito, uma regra. E Deus, naturalmente, segundo a narrativa bíblica do livro o Gênesis, o primeiro livro do Velho Testamento, já sabendo o que havia acontecido, mas perguntou para Adão o que era aquilo, o que representava aquela atitude deles. E Adão então disse: Senhor, a mulher me tentou, eu cedi e acabei comendo o fruto da árvore que o Senhor havia dito que nós não deveríamos ter comido. E pergunta para Eva: Eva, o que aconteceu, minha filha? Então, Senhor, a serpente me iludiu, me convenceu, e eu então acabei também desobedecendo às suas ordens. Qual foi a consequência estabelecida por Deus diante daquela atitude desobediente de Adão e Eva? Na versão trazida pela Bíblia, Deus então irou-se, ficou muito nervoso, ficou muito bravo e passou como um juiz inclemente, até mesmo cruel, a impor penalidades a Adão, Eva e também a coitada da serpente, que foi condenada a rastejar desde o início do seu nascimento até a sua morte pelo seu ventre. Em relação a Eva, Deus aplicou-lhe o castigo, a punição de sofrer as dores do parto e de ser auxiliadora do seu marido, Adão. E Adão seria obrigado a retirar o próprio sustento do solo, do trabalho, através do suor do seu rosto, em cada dia de atividade de sobrevivência. E o fato mais interessante a se analisar é a pena final, ali infligida por Deus. Qual foi a penalidade? A penalidade foi a expulsão de Adão e Eva do jardim do Éden.
daquele paraíso de delícias, daquele paraíso de tranquilidade, de harmonia, para serem obrigados a expiarem as suas penas em função das ações de terem desobedecido a uma ordem, à lei de Deus, foram severamente castigados, e a pena final foi a expulsão deles daquele lugar paradisíaco. E termina a narrativa bíblica informando que Deus determinou que um querubim, um anjo, permanecesse à entrada do jardim do Éden com uma espada, vedando a entrada àquele paraíso para todos os que estavam do lado de fora, como era o caso agora de Adão e Eva. Essa narrativa bíblica é uma narrativa muito interessante, que para entendê-la é preciso que nós nos recordemos de uma regra interpretativa ou regra de hermenêutica ensinada pelo apóstolo Tiago, quando dissera o seguinte: não vos apegueis à letra que mata, mas ao Espírito que vivifica. Repetindo, não vos apegueis à letra que mata, mas ao Espírito que vivifica. Então, em todas as situações que nós encaremos diante dos fatos e acontecimentos da vida, de informações e lições, como esta que nós estamos vendo, sobre o pecado original. Por que pecado original? Porque, segundo convencionou-se, quem criou essa história do pecado original foi um santo da igreja, o Santo Agostinho, que estabeleceu essa desobediência de Adão e Eva como sendo o pecado originário de todas as tribulações que a humanidade passaria a enfrentar a partir deste momento. É o chamado pecado original porque até então se entendia, como se entende em outros setores, em outros terrenos ou em outros segmentos religiosos, que Adão e Eva foi o primeiro casal que deu origem, é o tronco da humanidade que deram origem a todos nós, e todos nós que nascemos, já nascemos sob a mácula do pecado cometido por esse primeiro casal. Então, para podermos entender o que está por detrás desta narrativa, nós precisamos extrair a essência por detrás dessas palavras, dessa história. Mas é preciso que tenhamos cautela, porque se nós nos apegarmos à literalidade do texto, ou seja, da história de Adão e Eva, se nos apegarmos àquela descrição folclórica, nós não entenderemos, ou se entendermos com apego à literalidade, vamos ter problemas. Problemas de entendimento, problemas de compreensão. E só uma parte. Em razão desse apego
A literalidade desse texto bíblico é que surgiram, e nós vemos consequências até os dias atuais, esse divisionismo em que o homem tem a sua posição de supremacia e domínio e a mulher de dominada. Porque o próprio texto, se vocês lerem aí em suas casas, mostra que Deus criou Eva, a mulher, para ser auxiliar do homem. A partir daí, os que fizeram interpretações no tocante à literalidade deste texto, criaram problemas, em que se estabeleceu que a mulher passou a ser subalterna. E um outro problema também é que se o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, a partir daí, o elemento negro não teria o seu espaço, gerando, então, um preconceito étnico, um preconceito de cor. Enfim, vocês estão vendo o que uma interpretação literal, ou seja, o apego às palavras que estão ali, sem que nos ocupemos de entender qual o significado por detrás daquelas palavras, se não fizermos essa operação mental interpretativa, de buscarmos o sentido por detrás daquelas palavras, nós cometeremos flagrantes injustiças. Como, por exemplo, citando essas duas, no caso do início do preconceito étnico de cor, ou da discriminação em relação à mulher, em que se estabeleceu um lugar comum para ela, que é tão somente na condição de auxiliadora do seu marido, do seu homem, e o homem sempre com o poder de supremacia, de domínio, a mulher tida como um ser inferior. Então, tomemos muito cuidado. Então, qual o significado, então? O que está por detrás dessa história de Adão e Eva, do pecado original? Minha gente, tem muita coisa por detrás dessa linguagem simbólica. É uma história incrível, uma narrativa que aconteceu, que tem as características da realidade. Mas, Jorge, do jeito que está ali narrado, daquele jeitinho, não. Quem elaborou esse livro, denominado O Gênesis, atribui-se a sua autoria a Moisés, mas não foi Moisés quem redigiu esse livro e os outros 4 que integram o chamado Pentateuco. Mas essa não é a questão. Então, o que está por detrás, então, dessa narrativa? Você nos falou, Jorge, que essa história foi real? Sim, minha gente, essa história aconteceu. Mas como assim? Se você nos disse que é uma história folclórica, alegórica e carregada de um simbolismo. É verdade. As palavras aí postas, a história vista sob o prisma da superficialidade, não vai nos trazer esclarecimentos, vai nos trazer mais dúvidas. Ou então nós partirmos, como muitos partiram, para o dogmatismo, ou seja, o que está ali estabelecido é sagrado e não se discute. O que não é o melhor caminho, o que não é a melhor solução. Qual então seria a melhor solução para podermos entender essa narrativa como sendo uma narrativa de um evento que aconteceu de fato, mas quem elaborou essa história há muitos milhares de anos atrás, vamos admitir a grande dificuldade de entendimento e compreensão dos povos que viveram
milhares de anos atrás de nós. Se hoje nós temos dificuldades para compreender certas coisas ou narrar um acontecimento na sua perfeição absoluta, o que não dizer antigamente que não tinha recurso algum. Então nós temos que dar muitos descontos aos que elaboraram essa história e situá-la naquela época, em que a linguagem aí foi retratada dessa forma através de símbolos para estabelecer um acontecimento real que, inclusive, mereceu registro nesse livro, na Bíblia. E o que, então, Jorge, tem a ver o pecado original com os denominados capelinos, que sofreram um degredo, uma expulsão de onde habitavam? Vamos lá, então? Vamos suspender por um momento a questão do pecado original, aqui do Gênesis. Deixemos de lado por enquanto. Vamos, então, agora irmos para a narrativa dos capelinos. Emmanuel, naquela obra intitulada A Caminho da Luz, no capítulo 2, ele criou um título e denominou esse título, esse capítulo 2, de Os Exilados de Capela. Narra Emmanuel nessa obra A Caminho da Luz, que há muito tempo atrás, numa constelação distante aqui da Terra, em torno de 42 anos-luz, a constelação do Cocheiro. Constelação é o quê? É um conjunto, é um conglomerado de estrelas. Então, Emmanuel diz que nesse conjunto de estrelas, tem uma estrela que se destaca pela sua grandeza, pelo seu brilho, e vocês sabem que toda estrela, ela arrasta em torno de si os planetas, os mundos. Tal qualmente o nosso planeta, o nosso Sol, a nossa estrela, ela tem em torno de si esses vários planetas que integram o nosso conhecido sistema solar. E Emmanuel diz que essa estrela localizada na constelação do Cocheiro, ela, como todas as demais estrelas, tem mundos que se arrastam, orbitam em torno dessa estrela com o nome de Capela. Capela, então, é o nome da estrela. Mas essa estrela Capela, repito, arrasta em torno de si planetas. E observou-se, diz Emmanuel, num destes mundos que orbitam a estrela de Capela, os habitantes, o mundo passou por um processo de transformação. Digamos que eles estavam saindo de uma etapa evolutiva e adentrando, evoluindo para uma outra etapa. Digamos, por exemplo, o que nós estamos tanto aguardando aqui na Terra, que é nós deixarmos a categoria de um mundo de provas e expiações, para então adquirirmos uma outra categoria de mundo de regeneração. E era exatamente o que estava acontecendo com um destes mundos, dessa estrela Capela, há muitos milhares de anos atrás. Mas se observou que milhões de habitantes
deste mundo, mesmo diante daquelas mudanças necessárias que aquele mundo estava passando para uma condição melhor, moralmente falando, ou seja, seus habitantes, haviam muitos milhões de seres, de espíritos, desse mundo de Capela, que não estavam dispostos a cooperarem, a se melhorarem, a contribuírem para a mudança moral que estava se processando à mercê da vontade dos superiores, dos gerenciadores desses conglomerados estelares, os Cristos, a exemplo de Jesus, que é o nosso administrador, o nosso governador aqui desse nosso planeta. Então, qual foi a solução, depois de deliberações por parte desses espíritos celestes que funcionavam na condição de governadores desse plano, desse mundo aí de Capela? Qual foi a solução? Bom, já que eles não estão querendo cooperar com esta nova ordem de coisas, eles não podem permanecer aqui, atrapalhando o progresso, se colocando na condição, digamos assim, de batatas podres, que se permanecerem aqui vão contaminar os demais. É preciso que nós façamos o quê? Uma limpeza, e deixemos os bons, e esses maus não poderão permanecer aqui, já que foi dada oportunidade para eles, mas eles não se emendam. O que fazer senão deportá-los, expatriá-los, exilá-los numa outra localidade aí, existente nesse espaço sideral, em outro mundo. Qual seria então esse outro mundo que estes milhões de espíritos que estavam lá, dando problemas, criando dificuldades, obstáculos ao progresso, à evolução? Qual foi o mundo escolhido? Capela, estrela, o mundo, passando por um processo de mudança, e a Terra aqui, aos poucos, se desenvolvendo dentro das fieiras, da esteira do tempo e do progresso, com muita dificuldade. Ainda os seres que estavam aqui no planeta Terra, desse tempo aí, eram seres muito rudimentares. Na descrição dada por Emmanuel, aqui habitava, nesse período em que estava tendo essa turbulência lá num dos mundos de Capela, habitava aqui, já estávamos na fase do hominus, ou hominis primatus, o homem primitivo. Porque vocês sabem que dentro da esteira antropológica, da evolução antropológica do homem, da humanidade, nós não fomos criados prontos e acabados. Tem-se notícia de que o primeiro hominídeo, que deu origem aí à nossa espécie humana, começou com um primata denominado Homo de Australopithecus, que viveu há mais de 600 milhões de anos atrás. E depois, sucessivamente, ao longo do tempo, esses primatas, que já estavam dando os primeiros ensaios para se tornarem humanos, isso segundo a própria ciência, especialmente a ciência preconizada por Charles Darwin no tocante à evolução das espécies, e a antropologia, enfim, explica esse processo evolutivo. Então, o Homo de Australopithecus, o Pithecanthropus erectus, o Homo habilis, o Homo de Neandertal, o Cro-Magnon, o Homo sapiens,
o Homo sapiens sapiens, que é a nossa condição hoje. Mas são vários elementos que se integram a essa cadeia antropológica, evolutiva da espécie humana. Então, Emmanuel diz, A Caminho da Luz, que nesse período, quando um desses mundos de Capela estava enfrentando essa turbulência a ponto destes habitantes terem sido expulsos de lá e migrarem aqui para a Terra já estava aqui com o homine primatus, já numa condição bem próxima do Homo sapiens, que permitiu, portanto, que esses espíritos, então, degradados, reencarnassem nesses primatas, nos corpos desses primatas, ainda muito rudes, ainda num processo aí gradual de evolução, até atingir esse status físico, morfológico no qual nós estamos hoje. Então, eles vieram, foram expatriados. E o que o espírito adquire no que diz respeito ao aspecto moral, às virtudes, à sabedoria, ao conhecimento, ele perde? Não, obviamente que não. Então, tendo sido expatriados de um dos mundos de Capela, sendo obrigados a cumprirem pena aqui na Terra, ainda num processo embrionário, sob aspecto evolutivo das espécies, dos seres, da vida, tiveram que vir para cá, a duras penas, para ajudarem no progresso desse mundo que ainda estava um pouco aí, não digo atrasado, mas ainda numa fase muito embrionária, muito simples, muito singela. E vieram estes espíritos exilados, os capelinos, reencarnaram entre esses primatas que já estavam numa condição humana, não é em animal, entendamos bem. Ok? E aí, toda a cultura, toda a bagagem intelectiva e moral também desse povo, aqui degradados aqui para o planeta Terra, foi aproveitada no auxílio, no desenvolvimento, no progresso do nosso plano sob vários aspectos, principalmente no aspecto cultural. E aí, quem seriam os exilados de Capela aqui na Terra? Diz Emmanuel que eles formaram 4 povos diferentes, ou 4 raças. São os denominados, ou as denominadas, raça adâmica. Os capelinos são conhecidos como raça adâmica. O que isso remete vocês? Voltemos aqui ao pecado original, ao Gênesis bíblico, a Adão e Eva. Adão, raças adâmicas. Então, Adão, o termo Adão significa aquele que ruboriza. Raça adâmica, portanto, são os brancos. Adão, o termo Adão, etimologicamente falando, significa aquele que ruboriza, aquele que fica com as faces vermelhas. É a raça branca, que até então não tínhamos aqui na Terra, segundo inclusive a própria antropologia, a arqueologia, porque aqui na Terra existia tão somente a raça amarela e a raça negra. Vieram então esses exilados de Capela, dando origem à raça adâmica aqui na Terra, a raça branca. Olhem aí agora, já está ficando mais claro entendermos a essência, não somente ali a literalidade da história do pecado original, que representa, agora nós podemos fazer essa mescla de Adão e Eva, o pecado original, o livro Gênesis, com os exilados de Capela,
que estavam num paraíso. Um desses mundos de Capela era um paraíso em se comparando com a terra. Eles foram banidos de lá. O que aconteceu com Adão e Eva? Não falei para vocês no final. Qual foi a última pena que Deus aplicou a eles? Estão expulsos do paraíso. Vocês terão que retirar do próprio suor do rosto o sustento de cada dia. A mulher terá que dar à luz, passar pelas dores do parto. O homem terá que trabalhar duro aí no serviço agrícola, dominando a terra, os animais, a agricultura. Eles não tinham essa preocupação, essa dureza que os que estavam aqui na terra tinham que ter, por conta do progresso que a terra, então, ainda deficitariamente se encontrava nesse período, mas eles vieram de lá para cá, saíram do paraíso deles, minha gente. Então, quem escreveu o livro Gênesis bíblico é alguém que necessariamente, através de recursos mentais, de lembranças do seu inconsciente profundo, que num dado instante, sentindo saudades do seu plano de onde ele foi banido, expatriado, estando aqui na terra, nessas condições difíceis e rudes, porém necessárias para que eles adquirissem o progresso, lembrou-se, através de recursos do inconsciente profundo, e então passou a contar a história que ele vivenciou quando estava lá na condição de um capelino. Olhem só que interessante. Então, o livro, o Gênesis, contido na Bíblia, tem uma significância real, tem a ver com o conto, a epopeia, a história de um povo, e não somente um casal, mas o casal que representa todos aqueles os que foram banidos de Capela para a terra, então, aí começante, e aqui terem que aplicar o seu conhecimento para o progresso e desenvolvimento do nosso plano, como de fato aconteceu, vieram, então, essa raça adâmica, os exilados de Capela, dando origem à raça adâmica, a raça branca aqui na terra, que se dividiu em 4 raças, em 4 povos. Os árias, que são os europeus, os asiáticos, os hindus e os egípcios. Olhem só. Então, os europeus, por exemplo, ali na Europa, nós tivemos quem? Ali na Grécia, os gregos, os grandes filósofos, eram de Capela. Os egípcios eram de Capela. Os asiáticos, japoneses, chineses, foram de Capela. Então, olhem como é que fica muito mais claro, muito mais lúcida a compreensão sob essa visão acerca da história do pecado original, mesclada com essa história dos exilados de Capela, e que o autor que escreveu, mesmo que seja Moisés, ele era, como também todos os demais profetas que estão ali na Bíblia, todos foram exilados de Capela. Eles provêm da raça adâmica. Trouxeram a bagagem de cultura, de conhecimento, aqui para o mundo terreno ainda numa fase incipiente, numa fase muito difícil, e trouxe para todos aqueles que ainda estavam ali, aprendendo a lidar com os primeiros rudimentos dos instrumentos, da roda, da pedra lascada, a pensarem grande, porque eles trouxeram conhecimento, enxertaram esse conhecimento aqui e promoveram, sim, o desenvolvimento e o progresso aqui civilizatório do nosso mundo, da população que até então existia aqui na Terra. Estima-se, diz Emmanuel, mais ou menos, estima-se que esse fato tenha se dado há 10, 15, 1000 anos atrás, até um pouco mais, em que esses exilados de Capela que vieram, reencarnaram a duras penas, saíram do paraíso, olhem só, e
O que representa ali no Gênesis a figura do querubim ou do anjo, que Deus, segundo a narrativa bíblica, determinou que ali ficasse na entrada do paraíso e não deixasse ninguém entrar, porque ficaria ali uma espada. Aquilo representa que somente poderão entrar naquele paraíso os que tiverem autorização, ou seja, os que tiverem pagos os seus pecados. Foi o que aconteceu com muitos desses exilados de Capela, que quando aqui reencarnaram, sofreram rudemente, reencarnaram aqui, formando estas raças denominadas adâmicas, estes povos europeus, egípcios, asiáticos, ou hinduísta, os hindus, e na medida dos séculos que eles reencarnavam aqui na Terra, desenvolvendo aí, trazendo, fomentando o progresso cultural, moral, espiritual, depois que pagavam, solviam o saldo de suas dívidas contraídas lá, num desses mundos de Capela, o que aconteceu com muitos deles? Voltaram para a Capela, voltaram para o paraíso. Então, esse anjo narrado no Gênesis, que ficou ali por determinação divina, obstando a entrada, significa que aquela entrada só seria franqueada àqueles que tivessem autorização, ou seja, aqueles os que aqui reencarnaram, os capelinos, e quisessem, como de fato quiseram, retornar para o seu plano, para o seu paraíso. Olhem só que coisa linda, que maravilha que é entendermos sob este aspecto. Por isso que o tema da nossa palestra diz respeito ao pecado original e aos exilados de Capela, que têm uma conexão profunda por tratarem-se dos mesmos personagens, mas com narrativas diferentes. Nos mostrando, portanto, que Deus, em sua infinita misericórdia, como citou o profeta Ezequiel, ali no capítulo 33, do versículo 11, dizendo o seguinte: e Deus disse que não deseja a morte do ímpio ou do pecador, mas que o pecador se regenere. O que aconteceu então com aqueles que estavam lá naquele paraíso, naquele mundo que estava numa situação melhor? Foram punidos, tiveram que enfrentar reencarnações duríssimas aqui na Terra, trazer o progresso, trazer o conhecimento. E muitos conseguiram, resgataram seu passado de dívidas e voltaram para o paraíso novamente. Então, o autor que escreveu o livro Gênesis foi quem com certeza viveu e, de repente, num momento qualquer, começou a lembrar-se, através de um processo de memória que extravasa do seu inconsciente, e passou a fazer o registro de como foi aí essa situação, essa turbulência, que fez com que essa raça, esse casal, fossem expulsos do paraíso. Eles, os exilados, estavam aí sendo representados por Adão e Eva, Adão e Eva significa que tanto homens quanto mulheres, habitantes lá desses planos de Capela, vieram para cá, degradados aqui para a terra. E o que significa essa desobediência desse primeiro casal, Adão e Eva, segundo a narrativa bíblica, no Gênesis? O que significa a desobediência deles? O descumprimento às leis de Deus. Para os capelinos que estavam lá, eles estavam descumprindo aquela nova ordem de coisas, estavam descumprindo a lei de Deus. E qual foi a punição dada a eles? Foi a morte? Não foi a morte, não foi a destruição. Assim como Deus não destruiu, não aplicou a sentença de morte a Adão e Eva. Muito pelo contrário, deu a eles a oportunidade do recomeço, mas numa situação mais difícil. Para vocês verem que o livro do Gênesis, a história de Adão e Eva, vamos dizer assim, esconde por detrás também, de uma forma muito sutil, a questão da reencarnação em existências difíceis, duríssimas, quando nós não atentarmos para as regras que Deus estipulou para que nós seguíssemos. E toda vez que nós desobedecêssemos esses preceitos, essa lei divina, que está escrita em nossas consciências, segundo disseram os Espíritos a Kardec, na questão de número 625 do Livro dos Espíritos, que a lei de Deus está escrita em nossa consciência, toda vez que nós descumprimos essas leis,
que estão grafadas indelevelmente em nossas consciências, o reflexo disso é a punição, é a expiação, é a prova. Como aconteceu com Adão e Eva, que foram expatriados do jardim do Éden. Adão e Eva, raça adâmica, os capelinos, foram expatriados do paraíso e vieram aqui para esse mundo difícil, uma verdadeira penitenciária para cumprirem as penas impostas pelo descumprimento, pela desobediência perpetradas por esses milhões de habitantes desse plano existente aí, num dos mundos de Capela. E é o que vai acontecer, já está acontecendo, diz Emmanuel, que ali por volta do início do século passado, século XX, esse processo de transição, que não é brusco, nem poderia ser, mas é um processo lento e gradual, sem data fixada, para que a Terra saia dessa condição de planeta de provas e expiações e possa adquirir uma condição de um mundo de regeneração, um mundo regenerador. Isso é lento, isso é gradual. Mas, ai daqueles os que não estiverem se ajustando à necessidade que o planeta naturalmente vai, aos poucos, se submetendo por força de decisões dos espíritos superiores, como, por exemplo, Jesus, que determina que aqui comece a reinar a paz, a concórdia, o amor, a honestidade, as virtudes de uma forma geral, e aqueles que não se submeterem a essas transformações necessárias vindas de cima para baixo, através dessas decisões dadas pela cúpula celeste que administra, gerencia esse nosso plano, também sofrerão as mesmas punições que sofreram esses capelinos. Serão os que estão aqui na Terra expatriados, expulsos, degradados para um outro plano, para um outro planeta, ainda numa situação muito difícil, numa condição ainda embrionária sob o aspecto evolutivo, para que os que estão fomentando o mal aqui sejam banidos para esses planos e, com a sua inteligência, com o seu conhecimento, com a sua cultura, como aconteceu com os exilados de Capela que aqui vieram, com seu conhecimento, com a sua cultura, fomentaram o progresso da humanidade aqui na Terra, como de fato fomentaram muito, desenvolveram muito, ajudou muito a Terra. Como muitos capelinos voltaram aí para o seu paraíso, do qual foram expulsos, muitos, diz Emmanuel, que acabaram aí se enveredando para o terreno das facilidades, do crime, do erro, acabaram se enroscando e aqui permanece, inclusive, até os dias de hoje. Existem muitos capelinos aqui na Terra ainda, que não fizeram como os demais, que os demais tinham essa aspiração de vencerem e retornarem para o seu paraíso. E observem que, diz Emmanuel, nessa obra Caminho da Luz, que antes deles reencarnarem aqui na Terra, há 10, 15 mil anos atrás, quando teve esse evento, deles virem para cá, Jesus fez uma espécie de uma palestra para todos aqueles espíritos, dizendo que Jesus iria ajudá-los, acolhê-los aqui nesse mundo, que ele iria dar todo o apoio, toda a proteção, e eles ficaram com esse discurso de Jesus, que antecedeu a reencarnação deles aqui na Terra, em suas memórias. E aí, esse discurso veio em forma de lembrança, quando então se registraram aí nos evangelhos, nos profetas, que haveria de vir o Salvador do mundo, o profeta, que era Jesus, e esses que escreveram essas obras informando que haveria de vir o Salvador do mundo, foram os capelinos que ouviram aquelas palestras, aquele discurso de Jesus, de boas-vindas aos exilados de Capela, e que eles lutassem muito, que um dia, ele, o próprio Cristo, haveria de vir aqui a este mundo para auxiliá-los a não perderem o rumo, o norte, servir-lhes ia como guia e modelo, uma bússola para que eles pudessem retornar ao caminho do paraíso. Observe, então, que todos os livros, os profetas da antiguidade sempre falavam nesse Messias. E escreveram essa história de que viria ao mundo um Messias, um Salvador, se recordando
dessa fala de Jesus, dando-lhes aos exilados de Capela boas-vindas num processo reencarnatório aqui na Terra. Então, nós ficamos agradecidos pela atenção de todos, e então acreditamos ter ficado esclarecido essa questão de Adão e Eva, o pecado original, a expulsão do paraíso, que nada mais foi do que a narrativa, a epopeia, experienciadas pelos exilados de Capela. Tenham um dia abençoado, maravilhoso, cheio de muita paz, cheio de muita luz, de muita esperança. Se cuidem e que nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amado e divino governador desse planeta, nos abençoe e nos ajude em nossa luta diária e cotidiana a nos recordarmos desses elementos, desses materiais que existem em nossas memórias, em função de vidas outras que havíamos experienciado, vivenciado, para que nós possamos ter a lembrança de não fracassarmos, de retornarmos ao paraíso perdido, ao paraíso do qual nós somos expulsos, através das boas obras que nós possamos, dia a dia, nos preocuparmos em exercitar. Muita paz a todos, muita fé, muita esperança, muita força e firmeza para todos vocês, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Muita paz a todos.